Eu vou trazer uma palavra aqui que eu preguei há uns 9 anos atrás. Certo? Evidente, quando a gente prega uma mensagem que já pregou, você contextualiza, Deus te dá uma revelação em alguma coisa, e você vai ficar com a Bíblia aberta porque eu vou argumentar muito pouco. Vai ser uma mensagem onde eu vou versículo por versículo. Eu vou começar a ler 2 trechos da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21 e 22. Então, abra a sua Bíblia, e esse é o livro que vamos ler no mês de novembro. 1 Samuel. Esse é o livro para você ler. E o segundo texto que eu vou ler vai ser o versículo chave para você repetir durante esse mês. 1 Samuel, esse aqui é o primeiro texto, capítulo 4, versículo 21 e 22. Diz assim: E chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Um pouquinho mais na frente, capítulo 7, versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. É esse o texto para você repetir, falar, ok? Durante todo esse mês. Agora, você vai abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2. Volta um pouquinho atrás, deixa ela aberta em 1 Samuel, capítulo 2, e olha aqui para mim. Volta aí, 1 Samuel, capítulo 2, agora aqui comigo. O tema da minha palavra é esse aqui: Icabor ou Ebenezer? Qual a sua escolha? O que você escolhe? Vou perguntar de novo. Icabor, foi-se a glória do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Qual a sua escolha? Fiquei até assustado. Então, olha aqui para mim ainda, deixa a Bíblia aberta. A minha mensagem, ela vai estar baseada nisso aqui. A causa, o que provoca o Icabor? Icabor é o fato. E o resultado, isso é as consequências. Então, causa que provoca o fato, e o fato provoca consequências. Porque tudo na Bíblia, ou para o bem ou para o mal, ou positivo ou negativo, tudo vai ter resultado. E depois eu vou para Ebenezer. O que provoca, a causa, o que provoca o Ebenezer? E depois o resultado do Ebenezer. Então, vai girar nisso aqui, entre o que é e acabou, o fato que acontece aqui nesse tempo, certo? Nesse tempo, e você vai entender à medida que eu vou te mostrando o que provoca a perda da glória do Senhor. E o que provoca o Ebenezer, a presença, a ação, a ajuda de Deus, o sustento de Deus, a mão de Deus sobre a nossa vida. Então, vai me acompanhar aqui a leitura. Se tem alguém que não tem Bíblia perto de você, algum amigo que possa estar aqui visitando, mostra ele. Então, vamos começar. Um outro dado importante. Essas duas palavras estão relacionadas exclusivamente ao povo de Deus. Não está falando de amigos, não está falando de pecadores, não está falando de injusto. Está tratando com o povo de Deus. Há coisas na Bíblia que Deus trata exclusivamente com o seu povo. E há coisas na Bíblia que Deus trata exclusivamente com pecadores. E há coisas na Bíblia que Deus trata geral. Tanto faz ser pecador ou ser justo. Então, isso aqui, Deus está tratando com o seu povo. Não tem nada a ver com pecador. Ebenezer e acabou. Não tem nada a ver com pecador. Tem a ver com o povo de Deus. Então, vamos começar. Versículo de número 12. Eram, porém, os filhos de Eli
filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Eli era o sacerdote-chefe, o pastor presidente dos dias de hoje. Os filhos de Eli eram sacerdotes, está no versículo 13. Eles eram sacerdotes, porquanto o costume daqueles sacerdotes. Os filhos de Eli eram sacerdotes. E olha o que o texto está dizendo. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. É forte, mas eu vou dizer, estão na igreja, mas são filhos do diabo. É para te chocar. Estão na igreja, mas são filhos do diabo. Está aqui. E olha o nome que é usado para o diabo aqui. Belial, indigno, perverso, mau caráter. Está dentro da igreja, mas não tem conversão, não tem mudança de vida. Não tem experiência com Deus. Está aí, vem com a família, vem com a mulher, vem com o esposo, vem com o filho vem com o pai. E daí? Está aqui o texto. Filhos do pastor presidente. E a Bíblia está chamando, daquela época, de filhos de Belial, filhos do diabo. Isso aqui é sério. Segundo, não conheciam ao Senhor. Estão na casa de Deus, mas não querem aprender. Estão na casa de Deus, mas não estão nem aí para a palavra. Estão na casa de Deus, mas não buscam a palavra para conhecer. E sabe, meu irmão, qual é o resultado da falta de conhecimento? Eu vou apontar 5 coisas aqui. O que a falta de conhecimento produz. Primeiro, um texto que você já sabe, e é muito conhecido, que é repetido várias vezes. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, falta de conhecimento leva à destruição do povo de Deus. Agora, eu preguei numa terça-feira de ceia aqui. Juízes capítulo 2, a partir do versículo 10. E foi congregada uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem a obra que ele fizera a Israel. Isso depois da morte de Josué. E fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. E serviram e deixaram o Senhor e serviram aos Baalins. E depois vai dizer assim, pelo que a ira do Senhor se levantou contra eles. Tem 3 coisas aqui, nesse texto, que a falta de conhecimento de Deus produz. Primeiro, um estilo de vida da prática do mal. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Uma prática de pecado. Depois diz assim, serviram aos Baalim, os deuses do panteão cananeu. Deuses do sexo, deuses da fecundidade, Deus de tudo que é tralha e porcaria. Porque não é possível você deixar de servir a Deus e ficar neutro. Se você deixar de servir a Deus, te prepare para servir alguma coisa. Sexo, poder, dinheiro. E aqui no Brasil tem um Deus, que eu vou aqui particularizar. Porque tem que falar. Coisa do brasileiro. Porque tem coisas como lá na época. Os Baalins, vários tipos de deuses, conforme o povo aqui tem um Deus chamado futebol. Parece que é brincadeira, né? Mas não. O cara falta culto por causa do time. O cara, como eu já soube e já aconteceu, ele é capaz de pagar viagem caríssima para acompanhar o time numa final. Nunca deu uma oferta nem a metade do que gastou numa viagem dessa. E você quer dizer que isso não é um Deus? Está dizendo de ver um jogo que eu também vejo. A gente brinca, você tem um time? Tem, e tá, e daí, mas nego fanático, nego que maltrata a mulher, fica agressivo quando o time perde, emocionalmente abatido, e você vem dizer para mim que não é um Deus? Se não tivesse importância para você, perdeu, que se lasca, mas o Vasco hoje, coitado, foi enterrado, mas acabou. Não vai sair da segundona. Mas acabou, tá legal, pô. Na hora, pô, essa porcaria de jogador, então, acabou pra você. Tem cara que fica moado, chora. Meu Vasco. O Flamengo perdeu pro Atlético Paranaense. Ai, meu time, por que perdeu? Por que não foi pra final
entendendo essa brincadeira? O cara adora um time de futebol como adora qualquer outra coisa. E aí eu vou piorar aqui. Crentes que adoram artistas, cantores famosos, artistas famosos, não choram quando o pastor morre. Eu sei o que é que eu estou falando. Eu sei muito bem o que é que eu estou falando aqui. Crente, membro de igreja, vidrado em cantor, copia tudo, acompanha tudo, todo besterol do cantor famoso, do artista famoso, crente dentro da igreja. Você colocou um poste ídolo para você? Está aqui, ó, o resultado. Vai ter um estilo mau, é destruído, vai servir a outros deuses. A ira do Senhor se levanta. Em Juízes capítulo 2, versículo 10, versículo 12, 14 e 20. 3 vezes está dizendo, e por causa deles abandonarem Deus, pela falta de conhecimento, a ira do Senhor, juízo de Deus, ação contrária de Deus. Isso aqui não é para pecador não, é para povo de Deus. E em quinto lugar, o que está em Mateus 22, 29. Errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Vai ser enganado por heresia, por doutrina torcida, pela falta de conhecimento de Deus. Está aqui, ó. Isso aqui que eu falei, filhos do diabo, estão dentro da igreja, mas não estão convertidos nem transformados. E também não querem conhecer a Deus. Está chamando e acabou. A glória de Deus vai embora. Terceiro, eu vou ler do versículo 13 ao 17, vou te mostrar o que está aqui. Capítulo 2 de 1 Samuel. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira ou na panela, ou no caldeirão ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia, não, agora hás de dar, senão por força tomarei. Era, porém, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Você sabe uma coisa que afasta a glória de Deus, que daí acabou? Tomar para si o que pertence a Deus. Que história é essa aqui? Em Levíticos, capítulo 7, versículo 28, está determinada a porção do sacerdote. Naquela época, quando se oferecia um animal em holocausto ao Senhor, o sacerdote tinha direito ao peito e à coxa direita do animal. Era dele, para sustento dele. Aqui, não, gordura não, tinha que ser tudo queimado. Aqui, o assistente do sacerdote ia lá e apanhava o melhor. Apanhava o que não podia. Tomava para si aquilo que pertence a Deus. E o que é que hoje nós podemos tomar para Deus aquilo que pertence a Deus? Eu destaco 3 coisas. Isaías 42, 8. A minha glória não darei a outrem. A glória de Deus. Você canta por quê? Você prega por quê? Você dirige departamento por quê? Você evangeliza por quê? Você faz alguma coisa no reino por quê? Para a tua glória ou para a glória de Deus? É o que eu falei hoje de manhã aqui. Eu canto, o fogo tem que cair. Então você não está fazendo para a glória de Deus, está fazendo para a tua glória. Eu prego, tem que virar tudo. Então você não está fazendo para a glória de Deus, está fazendo para a sua glória. Eu não darei a minha glória para ninguém. Qualquer coisa que você faça e que você queira para você e não para Deus ser glorificado, você está tomando algo que pertence a Deus. O que estamos tomando? Para nós, que pertence a Deus. Malaquias 3,8. Porventura roubará o homem a Deus? E vós me dizeis, em que me roubais? Nos dízimos e ofertas. Como é que não se rouba a Deus? Como é que não se toma para si aquilo que pertence a Deus? Está aqui. O que é que estamos tomando para nós e que pertence a Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Ou Deus ocupa o primeiro lugar, ou não ocupa lugar nenhum, meu irmão, na vida de ninguém. Deus não ocupa segundo, terceiro ou quarto. Ou ele ocupa o primeiro lugar, ou não ocupa. Está tomando o primeiro lugar para qualquer outra coisa.
Como é? Como é que não estamos tomando para nós aquilo que pertence a Deus? Ó, e acabou, foi-se a glória do Senhor. Eu estou mostrando aqui o que provoca a retirada da glória de Deus. Quarto lugar, capítulo 2, versículo 17 e 24. Eu vou repetir o 17, vamos ler o 24. Era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 24. Aí vem o pai, o pastor presidente da época. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor. O que faz e acabou? Fazer o povo pecar. É você, com tuas atitudes e ações, fazerem outros pecarem. É os crentes mais antigos que vivem reclamando de tudo, murmurando de tudo, ensinando os mais novos a serem murmuradores. É o crente dentro da sua casa que fala mal de tudo, que tem vida, que não tem vida de oração, que não tem vida de palavra, ensinando os filhos a não terem vida de oração, a não virem para a igreja, a serem domingueiros cara de pau, fazendo outros pecar. É pegando um garotinho e começa a botar a camisa do clube e leva o garoto para estádio, mais do que leva para a igreja, e daqui a pouco bota um ídolo no coração dessa criança, e quando crescer, ele fica um maluco atrás do time, e por qualquer coisa substitui o culto, fazendo outros pecarem. Eu sei que grande parte da mensagem não vai ter glória a Deus, aleluia, não. E não é para ter, não, ela é pedagógica. Eu estou te mostrando texto por texto. Não estou forçando barra na hermenêutica, na ciência da interpretação. Estou mostrando que é claro. Olha aqui, mais uma. Você pensa que acabou? Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Meu irmão, os caras passavam o cerol em tudo que é mulher. Uma bagunça. O sacerdote tinha regra, só podia casar com virgem, tinha um monte de regra, os caras eram sacerdotes, uma bagunça, uma tremenda falta de temor a Deus. Está vivendo uma vida de pecado e não está nem aí, não tem problema não, não tem problema não. Está aqui na maior cara lavada dentro da igreja, mas fazendo as maiores aberrações. Provérbios 23, 17 e 18. Se no temor do Senhor todo dia, haverá um bom futuro para você. A tua esperança não vai falhar. Temer a Deus é reconhecer a soberania de Deus. Temer a Deus é obedecer. Saber que é um Deus que vê tudo, que olha tudo e que é Senhor sobre a nossa vida. Não tinha um temor a Deus. Perca do temor a Deus. Está aqui, ó. Sexto, versículo 25. 1 Samuel 2. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Que é isso, meu irmão? Dureza de coração, não aceitam conselhos. Está aqui o pastor pregando, está aqui o pastor instruindo, o cara pode falar, não vou fazer. Eu vou continuar vindo só domingo à noite. Não vem, está acabado. Não vem para a escola dominical, não. Não vem, não. Vou continuar na vida que eu acho que eu tenho que continuar. Não adianta, pode falar sobre o não dou dízimo, não dou oferta. Acabou, é isso aqui que só é duro. Aqui, ó, dureza de coração. O caminho do tolo, diz Provérbios 12, 15, é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Não aceita conselho de ninguém. Sétimo, versículo 29, o pecado de omissão. Deus manda um profeta para o pastor presidente. Manda um profeta para o sacerdote Eli. Por que dai coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? Honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Ele falava, está aqui, meu filho, não é bom o que você está fazendo, mas não tomava uma atitude. Omisso, vendo toda a podridão, toda a safadeza, ele tinha poder e autoridade para corrigir e não fazia nada. Você está vendo o teu filho, desculpa a expressão, transando com tudo que é garoto, e o cara está aqui, membro da igreja, você vem e não fala nada.
tua filha cada semana com um cara e você não fala nada. Está vendo, você está vendo. Você está vendo, sabe que teu marido tem gente fora e não abre a boca para dizer nada. Isso tudo que eu estou falando para você aqui, irmão, isso aqui é tudo que eu estou falando. Isso aqui produz o Icabô, a retirada da glória do Senhor. Agora preste atenção, há 4 observações que eu quero fazer aqui. 4. A primeira: a glória do Senhor não se retira de um dia para o outro. E esse aqui é o engano de muita gente. Deus não retira a sua glória de um dia para o outro, não. E o camarada está pensando que Deus está provando a conduta dele. Não. Por quê? Você tem que entender os atributos de Deus. Deus é bondoso, amoroso, longânimo, misericordioso, um Deus cheio de compaixão. O último atributo de Deus que entra em ação quando eu e você erramos é a justiça. Porque se fosse o primeiro, não tinha ninguém aqui hoje, começar eu. Se Deus usasse o atributo da justiça para os nossos erros, não tinha ninguém aqui. Agora, é tão interessante que quando você faz uma coisa certa, o primeiro atributo que Deus usa é a justiça. Que Deus incrível. Fez certo, abençoa. Obedeceu o meu princípio, eu abençoo. Para abençoar, o primeiro atributo de Deus é a justiça. Para exercer juízo, o último atributo de Deus é a justiça. Porque se fosse o primeiro, nós estava tudo lascado nas comanaias e assado sem gordura. Todo mundo aqui, eu sou o principal de todos. Então, por que Deus não age imediatamente? Bondade, longanimidade, benignidade, graça, amor, misericórdia, compaixão, está tudo isso. Aí o cara diz, e aí? Vou continuar aí. Pô, Deus é legal aí. Continuo falando língua estranha, continuo dando glória a Deus. Aí, Deus está me abençoando? É mesmo. Deixa eu trazer um personagem da Bíblia chamado Sansão. Sansão era nazireu de Deus e sabia o que ele era. Nazireu de Deus tinha uma lei do nazireado lá da época do povo de Deus. Não podia passar navalha na cabeça, rapar a cabeça, não podia beber bebida forte, nem tocar nada imundo. Lei do nazireado. No capítulo 14 do livro de Juízes, vem um leão contra ele, ele rasga o leão de alto a baixo. Tempo mais tarde, ele passa pelo leão que ele matou e tinha um enxame de abelha e tinha mel. Ele vai lá e pega o mel, toca no animal morto, que era proibido. Aqui tem uma lição interessante. Não toque em algo que já morreu na sua vida, por melhor que pareça. O poder do Espírito Santo saiu da vida de Sansão? Não. Entra no capítulo 15. Matou 30 homens de uma vez só, botou fogo no arraial, na seara dos filisteus com 300 raposas, com uma queixada de jumento matou 1000 homens. A glória do Senhor não saiu dele do dia para o outro, não. Não saiu, não. Por causa desses atributos de Deus. Mas isso não significa que Deus está provando conduta. Eu já falei aqui para vocês, porque é bíblico, o lugar que mais Deus operou sinais e maravilhas na face da terra foi no deserto, com o povo de Israel. Foi o lugar que mais Deus operou milagres e maravilhas que não operou nunca mais. Comida caiu do céu, água brotava da rocha, a roupa não ficava velha. Coluna de nuvem de dia para proteger da força do calor do sol e guiar o povo. Coluna de fogo de noite para proteger da força do frio do deserto e guiar o povo. E por algum acaso, eles entraram na terra prometida? Não. Mas viveram 40 anos. E lá a bênção de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, o favor de Deus em cima deles. Não se enganem com isso, meu irmão. Segundo lugar, é que Deus avisa. Deus mandou lá um profeta para falar com ele, capítulo 2, versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Aí começa. Deus mandou um profeta, Deus manda alerta através da pregação.
através de um sonho, um sinal para você, um hino de louvor. Deus usa alguém. Deus avisa antes de tirar a glória dele, antes de ter acabou, Deus avisa. Terceiro, a glória do Senhor, ela se retira fruto das nossas ações, das nossas decisões e não por ato soberano de Deus. Olha o que diz 1 Samuel 2,30. Tinha dito eu que faria um concerto eterno com a tua casa. Agora digo eu, longe de mim tal coisa. Honrarei os que me honrarem, porém os que me desprezarem serão desprezados. Deus tinha feito um concerto perpétuo com a casa de Eli, mas quer viver na safadeza? Acabou. A sua ação e a sua atitude, eu vou ter uma reação. A glória de Deus não é retirada porque Deus não gostou da tua cara ou do tamanho do teu glória a Deus. Não tem nada a ver com isso, não. São as nossas ações que definem se a glória de Deus vai ou se a glória de Deus fica. E aí vem uma pergunta: é possível, em um ambiente de pecado, se manter fiel? Você imagina aqui os sacerdotes fazendo arruaça, pecado, cachorrada, safadeza. Pastor, eu trabalho num ambiente terrível, não é fácil. Eu moro num ambiente terrível. É possível? Então vamos para a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com um éfode de linho. Versículo 26 desse mesmo capítulo. E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Olha aqui, meu jovem, adolescente, homem e mulher, você pode conviver no meio de uma depravação moral de alta escala, você pode viver no meio de pecado, mas você pode decidir ser fiel a Deus. Não é o ambiente que determina sobre você, é você que determina sobre o ambiente. Você é luz, é para brilhar nas trevas. Você é luz, é para brilhar exatamente nesse tipo de ambiente e não se adaptar a ele. Vamos para o resultado e acabou. Causa essas coisas que eu falei. Não conheciam o Senhor, eram filhos do diabo. Tomavam para si aquilo que pertencia a Deus. Não tinham temor a Deus. Faziam o povo pecar. Isso provoca o acabou. A glória de Deus é retirada? Então vamos para as consequências. Continuo com a Bíblia aberta. Deixa eu repetir 1 Samuel 2,30. Porém, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque os que me honrarem, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados ou envilecidos. Primeiro, resultado, desprezo de Deus. Versículo 31. A primeira parte, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, retirada de poder e da autoridade espiritual. Terceiro, versículo 31b, para que não haja mais velho algum em tua casa, abreviação do tempo de vida, vai viver menos. Estou aqui mostrando a Bíblia. Quarto, versículo 32. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias, volta a repetir aqui, velho algum em tua casa. Vida de aperto e dificuldade ao invés da bênção. Versículo 33, a primeira parte. O homem, porém, que eu te não desraigar do meu altar, será para vos consumir os olhos e para entristecer a alma. Problemas emocionais graves. Sexto, versículo 33b. Toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Projetos inacabados, ideais não atingidos. Isso é, na hora de concluir uma coisa, o cara é arrancado. Na idade varonil, na idade da força.
7, versículo 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, andará sempre diante do meu ungido. Substituição. A bênção que era a sua é arrancada e dada a outro. Não é a bênção que vem, não, a bênção que está. Porque ele já era sacerdote. Eu suscitarei para mim um sacerdote. Eu vou colocar um outro. O negócio é feio. 8, olha aqui, ó, versículo 36. E será que todo aquele que ficar do resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata ou por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Mudança de posição, do melhor para o pior, do principal para o inferior, da fartura para a miséria. Você é o sacerdote-chefe, você tem tudo do melhor, mas eu vou arrancar você desse lugar, e você vai pedir uma moeda para não passar fome. Perda, mudança de posição, do melhor para o pior, do principal para o inferior, da fartura para a miséria. 9, versículo 11 e 21 do capítulo 4 de 1 Samuel. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Rofni e Finés, morreram. Versículo 21 que eu já li. E chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. Qual é o resultado da perda do Icabô? Morte física, espiritual, derrota, retirada da glória de Deus. Está aqui, ó. Está aqui tudo bonitinho. Isso aqui chama-se tipologia bíblica. Fatos e personagens do Antigo Testamento que tipificam fatos e personagens do Novo. Isso aqui tudo está mostrando o papel do povo de Deus. Com suas atitudes faz com que a glória de Deus vá embora. Agora vamos virar o disco. Hein, pastor, graças a Deus, muda aí, vai. 1 Samuel capítulo 7. Quais as atitudes? Como é que eu posso provocar o Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor, sua presença e o seu favor. Então vamos lá, tem aqui a resposta. A causa que provoca o Ebenezer. Capítulo 7, versículo 3, aqui tem algumas coisas. A primeira: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Conversão a Deus, mudança radical de vida, entrega de vida a Deus. É o que tem que acontecer. Segundo, está no capítulo 7. Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Tirai. Tira aí, meu irmão. Que altar está no teu coração? O que está servindo? Flamengo, Botafogo, Vasco, Corinthians, Palmeiras? Tira essa porcaria. Gostar é uma coisa, servir é outra. O que é? O que está aí? Que altar está no teu coração? Tira! Se você quer Ebenezer. Terceiro, preparai o vosso coração ao Senhor. Inteligência, vontade, sentimentos voltados para Deus. Vida consagrada para Deus. Servir a Ele só. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deixa Deus ocupar o primeiro lugar. Sirva a Ele com interesse de coração. Quinto lugar, versículo 6. E congregaram-se em Mispa, e tiraram a água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Não existe conversão real sem confissão total. Reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro e confessaram. Se confessar e deixa, alcança a misericórdia. Se encobre, vai ter problema.
não prospera. Sexto, meu filho, versículo 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Você quer a ajuda de Deus? Você quer Ebenezer? Clame a Deus: Senhor, tem misericórdia, me dá uma resposta, me abre uma porta, perdoe as minhas iniquidades, não deixe eu perecer. Clame a Deus e Ele vai te responder. Versículo 9, primeira parte. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Ah, meu filho, você quer Ebenezer? Vai pagar o preço. Tem sacrifício. Não, pastor, mas isso era naquela época que tinha que oferecer animais e tal. Você está precisando ler mais a Bíblia. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Ou está pensando que renunciar paixões da natureza humana é fácil? Tito 2:11 diz: a graça de Deus se há manifestado, ensinando-nos que, renunciando às cobiças, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Renúncia não é fácil nem para mim, nem para ninguém. Tem que ter sacrifício, tem que pagar preço. Tem vontade, mas não faço. É bom para a minha natureza, mas é contra Deus. Tem renúncia sim. Que evangelho é esse? Você está salvo. Estou vendo uma conversa fiada por aí. Irmão, você está salvo. Fique tranquilo, você está salvo. Você está salvo. Você já está garantido. Pode viver na bagunça, pode adulterar, pode prostituir, pode viver na safadeza. Você já está salvo. Eu estou vendo esse evangelho vagabundo, que não é o evangelho da Bíblia. Evangelho tem renúncia, evangelho tem obediência. Hebreus 5:9 diz: ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para os que lhe obedecem. Que evangelho que não tem renúncia, rapaz? Isso é uma coisa linda. Para que então está dentro da igreja? Fica lá fora, já está garantido. Para que está aqui? Para que vir aqui? Pagar o preço. Então, cadê a teologia da santificação? Eles arrancaram da Bíblia. Não tem teologia de santificação para esse evangelho. Desculpa, não é evangelho. Eu estou usando uma palavra, evangelho, nem evangelho vagabundo. Isso não é evangelho. É uma porcaria de uma heresia com o nome de evangelho. Onde é que está a teologia do pecado que está na Bíblia? Onde é que está a teologia da santificação? O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação? Cada vez mais perto de Deus, cada vez mais longe do pecado. Que conversa é essa, rapaz? Que teologia do inferno é essa para perturbar a igreja de Cristo? Eles estão por aí, pregam bonitinho, só prega amor, é muito lindinho, é muito bacaninha, só tem palavra para alisar o ego. Esses radicais estão fazendo o evangelho ficar difícil. Olha que conversa vagabunda. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O evangelho dessa gente não tem cruz, nem no Calvário, nem para o cara. O evangelho dessa gente não tem renúncia. Que conversa é essa, meu irmão? Você quer o Ebenezer? Você quer a ajuda de Deus? Quer a presença de Deus? Quer a ação de Deus? Pague o preço da vida cristã que está na Bíblia. Eu não estou falando de dogma de igreja, não estou falando de costume de igreja, não estou falando de legalismo de igreja, eu estou falando de Bíblia. A Bíblia, o Evangelho, a palavra tem a teologia do pecado, a teologia da santificação. Romanos 11:22. Não era para estar lá. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, a severidade. Para conosco, a benignidade. Se permanecer na benignidade, senão vocês também serão cortados. Está na Bíblia, meu irmão. Não estou inventando o texto, não.
Tem preço a pagar. Não, que é isso, olha. Ai, Deus vai te abençoar. O que importa é o coração. Eles não sabem nem o que estão falando. Coração é a sede da vontade, sentimentos e inteligência. Você acha que é pouco? Querer só o coração? A minha mente, as minhas decisões, as minhas escolhas, a minha vontade. Para Deus, o que Deus quer. E eles falam como se fosse uma coisa. Aí o que acontece? Vivem na bagunça. Tem gente que sai daqui. Eu conheço. O Dilton conhece. Gente saiu daqui para algumas igrejas. Por quê? Fica à vontade. O pastor não vai perturbar. Pode papar as meninas lá. Pode ter vida homossexual, que não tem problema. Vem para a igreja, dá glória a Deus, aleluia, dá o dízimo, que está tudo bem. Aqui não. Aqui o couro come. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu tenho pecado, eu erro. Não estou falando disso, meu irmão. Não estou falando disso, não. Eu estou falando é passar a mão no pecado. Eu estou falando é a gente se adaptar ao pecado, dizer, não tem problema não, pode continuar, bota para quebrar aí. Depois vem aqui para a igreja na maior cara lavada. Que conversa é essa? Vocês querem o Ebenezer, Samuel? Oferece um sacrifício. Isso aqui é tipologia bíblica, irmão. Aqui estão as causas, o que provoca o Ebenezer. Agora é o resultado. Olha, todo mundo quer, é profético para a sua vida. Agora é profético se você cumprir as causas. Aí o que eu vou falar vale para você. Pode dizer assim, eu recebo, é para mim, eu tomo posse. Pode falar, mas tem que ir na causa primeiro. Olha o resultado do Ebenezer. Primeiro, o finalzinho do versículo de número 3. E vos livrará da mão dos filisteus. Eu quero declarar profeticamente que tem livramento a caminho do povo de Deus. Eu não sei o que te oprime, eu não sei qual é a maldade que aprontaram, eu não sei que gente mais poderosa quer puxar teu tapete, eu não sei. Vem livramento de Deus. O Ebenezer traz livramento. Não vai ter capeta, não vai ter homem mau que vai poder sobrepujar você. Versículo 9, a segunda parte. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Declaro profeticamente, se você cumprir os princípios, vai ter Ebenezer. Se vai ter Ebenezer, vai ter resposta de Deus para o teu clamor. Não é na hora que você quer, nem do jeito que você quer, mas vai ter resposta para você. Não esmorece não desanima não. Eu sei que você pode estar vendo o maior aperto da tua vida, a maior dificuldade da tua vida, mas você tem se mantido fiel. Vem resposta de Deus ao teu clamor. Recebe isso aí, meu irmão. Vem resposta de Deus ao teu clamor. Capítulo 7, versículo 10. A primeira parte. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando os holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus. Recebe aí. Meu filho, vai ter sobrenatural. Não tem saída, ninguém resolve, não adianta ser amigo de presidente, de governador, de general, de deputado, de senador, de desembargador. Não tem jeito, não tem saída, não tem médico, não tem amigo, não tem rico. Então te prepara, vem milagre, vem sobrenatural. Deus vai agir nessa questão que ninguém pode agir para te dar a vitória, porque você está debaixo de Ebenezer. Olha a segunda parte do versículo 10. E os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Recebe aí, meu filho. Com Ebenezer, a vitória é certa. Tem vitória para você, meu irmão. Tem vitória para você. Pode se preparar que a vitória é certa. Versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Recebe aí vitória completa.
aquilo que Deus derrotar na tua vida nunca mais vai se levantar contra você. Pode receber aí, meu irmão, pode dar um glória a Deus e um aleluia aí. Tem Ebenezer para você, tem vitória completa. Versículo 14. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus. Até aqui, então te prepare, é profético. Tem Ebenezer? Tem restituição. Nem capeta nem ímpio vai ficar com aquilo que te pertence. Pastor, há 10 anos me tomaram uma coisa, vai ter restituição. Vai ter, e eu declaro aqui para alguns, não vou dizer que é para todos que eu não tenho autorização. Tem gente aqui que perdeu coisas há 5, 10, 15, 20 anos e que estão travadas. Até dia 31 de dezembro, para alguns aqui, Deus vai trazer de volta para a tua mão. Versículo 14, a última parte. E houve paz entre Israel e entre os amorreus. Vai ter tempo de desfrutar a bênção de Deus. A tua vida não vai ser só tribulação, adversidade e luta, não. Vai chegar o tempo da bênção. Vai chegar o tempo de desfrutar. Agora escute aqui o que eu vou terminar para você. Para encerrar aqui a minha palavra. Escute. E acabou, você está sozinho. No Ebenezer, Deus está com você. No Icabô, tem tristeza. No Ebenezer, tem alegria. No Icabô, tem dificuldade. No Ebenezer, tem prosperidade. No Icabô, a glória de Deus vai. No Ebenezer, a glória de Deus se manifesta. No Icabô tem morte, no Ebenezer tem vida. No Icabô tem maldição, no Ebenezer tem bênção. No Icabô tem derrota, no Ebenezer tem vitória. Olha aí, meu irmão, olha aí, ó. É isso que Deus quer. Deus não quer e acabou, Ele não quer retirar a sua glória. E acabou, você está sozinho, tem tristeza, tem dificuldade, a glória de Deus vai embora, tem morte, tem maldição, tem derrota. Mas nessa noite eu quero profetizar, porque você vai cumprir os princípios, não apenas porque eu estou liberando uma palavra, eu estou liberando uma palavra para quem cumpre princípios. Então te prepara aí, Deus está com você, tem alegria, tem prosperidade, a glória de Deus se manifesta, tem vida, tem bênção e tem vitória. Ebenezer, declara aí, eu tenho direito